Muito obrigado a todos. Se eu falar assim, conseguem ouvir bem? Ninguém quer falar muito ao micro, só fico mais intimidade com esta circunstância incontornável que é estar aqui em destaque. Olha, antes de mais, queria agradecer o convite ao João, Pedro Azul, e a forma bastante espontânea como este convite surgiu. Foi precisamente enquanto estávamos a ouvir o Rui, no Porto, na história dele. Foi na sequência desse encontro, aquele lugar chamado Ponto Comum, o lugar comum, a Casa Comum. O Rui estava a fazer uma apresentação em torno de uma reedição do livro Campo pela Casa, e pouco depois surgiu esta vontade, ou esta ideia de trazer o Rui aqui a Vila do Conde para falarmos um bocadinho sobre a escrita, sobre a vida da escrita, a escrita na vida, a forma como o corpo está ou é incontornável, da forma como a escrita acontece na obra do Rui, e mesmo chamar-lhe obra é assim uma coisa que nos deixa um bocadinho constrangidos, e imagino que eu Rui ainda mais. Quem começa a estudar a escrita do Rui, ou os livros do Rui, percebe claramente que um bocadinho a imagem do Herberto, aquela imagem do poema contínuo, é justamente essa imagem que vai deflagrando de livro para livro. A ideia de que há um conjunto reverbativo de obsessões, de lugares que ele gosta de frequentar, e gosta de frequentar não por mero capricho, mera potência estética, ou algum tipo de modismo literário. É mesmo porque esses lugares que a escrita do Rui frequenta são os únicos lugares que o corpo dele, que a visão dele lhe permite frequentar, lhe permite tocar, aflorar de alguma maneira. O Rui vai aqui um bocadinho esmiuçar um bocadinho isto que quer dizer, esta ideia do corpo, esta ideia da visão, esta ideia da cegueira, esta noção de uma escrita muito biológica, muito orgânica, mas não no sentido propriamente visceral. Ainda há bocadinho estávamos a criar aqui uma fissura entre estes dois termos, mas pronto. O meu projeto de pós-doutoramento chama-se Ousar Corromper, o acaso na escrita de Rui Nunes. O projeto esse que já está praticamente no fim, em termos de financiamento. Foi um projeto de pós-doutoramento orientado por Pedro Eiras, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E eu conheci os livros do Rui Nunes por acaso, enquanto estava na Biblioteca Municipal de Castelo Branco. Foi o primeiro encontro com o livro de Rui Nunes, quando eu ainda nem sequer sabia que haveria mais tarde de explorar isto de alguma maneira. E dessa exploração só quero destacar uma coisa que foi quase obsessiva da minha parte e que de repente fez todo o sentido, que foi partir da escrita do Rui e disseminá-la para outro tipo de linguagens artísticas. Eu fiz parte de um coletivo chamado Rastro Imagem Clarana, com uma estrutura de Castelo Branco, que é a terceira pessoa. E nós formámos um coletivo com esse nome, Rastro Imagem Clarana, e explorámos a escrita do Rui Nunes do ponto de vista performativo, do ponto de vista ensaístico e do ponto de vista fotográfico. Fizemos 3 performances e editamos 3 livros. E essa expressão veio da loucura dos signos, a loucura dos riscos. E a palavra risco é muito interessante, é muito forte naquilo que é a escrita do Rui. Seja pela questão da aventura, pela questão da errância, do desafio intrínseco a escrever da forma como o Rui escreve, seja do ponto de vista inabordavelmente literal da palavra risco. O que é que se faz com o risco? O traço, a ranhura, esse lado de primitividade que assalta a escrita do Rui e que no fundo é transversal, aparece ser transversal àquilo que é o emergir da própria linguagem artística, desde as primeiras pinturas rupestres, desde qualquer coisa que venha a ser ou não ser arte. Começa por um simples traço que não se sabe exatamente o que é, nem sequer tem sentido, é anterior ao sentido, e toda essa inabordabilidade da coisa estranha, da coisa que nos expulsa, que nos investiga, tudo isso permeia o universo. É difícil para mim falar
É difícil e ao mesmo tempo é fácil falar da minha escrita. É fácil porque não tenho responsabilidades especiais e posso dizer todos os disparates que eu quero. Portanto, é sempre muito simples. É difícil porque me obriga a olhar-me com um certo distanciamento. Esse distanciamento em relação à minha escrita é difícil, por variedíssimas razões. Uma delas é por uma questão meramente biológica. Como o Diogo já disse, para mim a escrita é inseparável da minha biologia. Absolutamente inseparável. De certo modo, isto é um truismo, eu escrevo. Eu não escrevo, eu escrevo. E escrevo como integro o mundo. É evidente que escrevo o mundo. Só se escreve. Mas esse mundo que eu escrevo é um mundo que o meu corpo, onde o meu corpo está. E o meu corpo tem uma dimensão de expulsão e de integração simultaneamente. Por um lado, é um corpo estranho ao mundo, pelas diversas razões, parece que vê mal no mundo, e eu digo parece porque às vezes parece-me que vejo bastante bem no mundo, parece que anda mal pelo mundo, mas às vezes parece-me que o ato de vez em quando cair é também um ato de andar bem por ele. Enfim, de certo modo parece, por outra razão, que eu sou mecanicamente movido através do mundo. Aqui isto tudo que me torna estranho e que me torna o mundo. O que é que eu faço com a minha escrita? É tornar o mundo meu. E acho que é o que toda a escrita faz. Simplesmente, como nós somos todos diferentes uns dos outros, cada pessoa que escreve, e todos nós escrevemos, todos os escritores escrevemos, desde cartas a tudo escrevemos, todos nós. Quer dizer, escrevemos o mundo com o corpo todo. Ou escrevemos sempre com o corpo todo. E se não escrevemos com o corpo todo, quanto a mim, mais uma vez, eu já disse isto várias vezes, não aqui é evidente, mas já disse, isto não tem nenhum valor universal, não é? Nem tem uma verdade evidente, nem é um postulado, não é? É assim que eu sinto. Quer dizer, é o corpo todo sempre que vê. É o corpo todo sempre que conhece. No caso dos olhos, por exemplo, cada vez que eu olho e não vejo, ou vejo, e ao mesmo tempo que vejo, vejo que não vejo. Se vejo o vulto, não estou a ver os olhos. Se vejo os olhos, não estou a ver o resto do corpo e por aí fora. Esta mudança contínua entre a proximidade e o afastamento é o meu modo de ver. É evidente que a minha escrita tem que refletir isso. Como tem que refletir que andar é doloroso e me custa, como tem que refletir tudo, a minha história toda, tudo o que eu vivi. Quer dizer, tudo isso corresponde a um olhar específico sobre a realidade. Quando eu leio um livro e não encontro um olhar específico sobre a realidade, não me interessa o livro. Mas isto é uma opinião, é comigo. O corpo, na sua totalidade, e um mundo que esse corpo, de certo modo, organiza, ou não me interessa, porque eu encontro um corpo sem nome. Encontro quase um caos. Quer dizer, de quem é este corpo? Ou seja, de quem é este mundo corpo? Se eu reconheço que existe um mundo, não reconheço a mim que haja um corpo que o sinta. E, portanto, agarro no livro, fecho, vai direitinho, basta. E eu relio por uma questão muito objetiva, porque no livro mais recente de Rui, que é um livro chamado Neve, Cama e Lava, a dada altura, há uma passagem em que ele convoca a figura do Himmler, na Alemanha nazi, portanto, e uma passagem terrível. E por alguma razão eu me senti na necessidade de voltar a este livro. Na altura eu li-o, ainda não mal eu sabia o que caberia fazer a isto, e ao relê-lo, então, encontrei-me com
com este bocado, que diz o seguinte: nunca houve um país que sentisse meu, nem uma cidade, nem uma paisagem. Aos 10 meses afastaram-me de meus pais e esse afastamento contaminou de desapego todas as partidas. Não me lembro de ter saudades de uma terra ou de uma casa, só de uma pessoa, minha mãe. Não que a quisesse ver, bastava-me saber que ela não tinha morrido. Porque o meu grande medo era a sua morte e a minha grande construção foi sempre a da morte dos outros. Mesmo em criança, os imaginava deitados no caixão, as mãos cruzadas no peito, numa espécie de cópia do último morto que eu vira. Cada novo morto inaugurava uma linhagem de mortos que copiavam. Por isso os mortos, os meus, não têm lugar próprio. Andam de morto em morto, como em pequeno eu andava de casa em casa. Hoje, todas as mortes passadas convergem para a última e habitam-na com uma sufraguidão malfazeja. Poder-se-ia dizer que ressuscitam nela a grande reunião dos mortos. Não falo assim, não ironizo com o seu sofrimento. Se falar dos meus mortos com tristeza, aquilo que as pessoas farão será tirarem-nos, porque de certo modo os meus mortos roubam os mortos delas. Como a minha dor rouba a sua dor e a minha alegria a sua alegria. Não invejamos unicamente o poder, o dinheiro, a felicidade ou a glória. Invejamos também o sofrimento, a doença e a tristeza. Enfim, tudo o que nos dê compaixão, carinho ou piedade. Invejamos o que é intenso.